A Copa do Nordeste voltou e hoje a gente vai ter simplesmente, cara, 5 clássicos regionais. Tem Bahia e Vitória, tem Fortaleza e Ceará, Sport e Náutico, tem América e ABC e tem mais jogos ainda pra gente falar nesse vídeo. E você vai ver agora a situação de cada um dos times e quem é favorito pra vencer os jogos de hoje, né? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol e, cara, hoje é um vídeo muito especial. Batemos a meta de 40 mil inscritos e eu só tenho... Cara, eu só posso agradecer a você que está se inscrevendo aqui no canal. Hoje eu nem vou pedir nada, cara. Eu só quero agradecer mesmo o que eu puder fazer para que esse canal cresça mais, para que eu possa devolver para você que está aí do outro lado, de alguma forma, todo o carinho e toda a ajuda que você tem me dado só por se inscrever e curtir os vídeos. Cara, a gente está há menos de um ano nessa batalha aqui no YouTube e 40 mil inscritos é uma marca assim que eu nunca imaginei que fosse alcançar. Então, muito obrigado, tá? Hoje vamos comemorar falando de Copa do Nordeste. Nada melhor do que o vídeo de 40 mil ser sobre o futebol do Nordeste, né? Temos 6 jogos na Copa do Nordeste hoje com 5 clássicos. Vamos logo começar as análises aí pelo único jogo que não é clássico hoje, né? CRB e Juazeirense, jogo às 19 horas. Cara, o CRB tá numa fase difícil na Copa do Nordeste, são 3 partidas sem vencer, tá em quarto no seu grupo com 8 pontos somados e muita gente tá próxima do CRB ali, né? E tá num nível ali no grupo A de competitividade que se o CRB vencer esse jogo hoje pode terminar na liderança ou pode terminar ali na vice-lanterna em caso de derrota, né? Então assim, para você ver como esse grupo, se você tropeçar, se dá muito mal, né? A Juazeirense tá mal das pernas, tá? Também na Copa do Nordeste, só tem 3 pontos. Foram 5 partidas até aqui com 4 derrotas e só uma vitória, né? Venceu o próprio Vitória com o time reserva, né? Mas a Juazeirense está num grupo mais tranquilo, né? Com uma pontuação mais baixa, uma linha de corte mais baixa e está a 2 pontos do G4. Então tá muito no páreo ainda para conseguir classificação. É um time que foi eliminado precocemente ali do Campeonato Baiano, começou muito bem, depois caiu de produção, então joga na Copa do Nordeste a sua vida aqui no primeiro semestre, né? Já que o Juazeirense não está na Copa do Brasil desse ano. Porém, pro jogo de hoje, cara, o CRB precisando a qualquer custo voltar a vencer na Copa do Nordeste. É um time muito difícil de ser batido, é um time muito linear na temporada, é um time que manteve a boa parte dos jogadores do ano passado e se reforçou ainda mais para essa temporada. É um dos principais times ali do pelotão, do segundo pelotão do Brasil, né, ali da Série B, e para mim é bastante favorito hoje com 4 raios contra 1 do time baiano. Agora o primeiro clássico que aparece aqui é o clássico Potiguar, América e ABC também às 19 horas. Cara, o América é o lanterna do grupo A, o grupo da morte. Na última rodada venceu só a sua primeira partida, tá? Foi a primeira vitória do América contra a Juazeirense lá na Bahia. O time foi a 4 pontos e tá a mais 4 pontos de distância do G4, que é a classificação dos times ali, a linha de corte de quem vai para as quartas de final da Copa do Nordeste, né? Então o América, cara, é vencer ou vencer. Se não vencer hoje, cara, meu irmão, pode dar adeus, inclusive matematicamente, as chances de classificação. Então o América não tem outra coisa a fazer hoje que não vencer. O ABC tem os mesmos 4 pontos do Dragão, né? Só que tá a 1 pontinho de distância do G4 no seu grupo. Lembra que eu falei que o grupo B tá mais tranquilo? Então, o ABC se beneficia disso também. Então é um time que tem uma possibilidade bem maior de classificação. Então, é um time que entra um pouco mais motivado, né? Mas também precisando vencer. Os dois times já se enfrentaram 2 vezes neste ano e foram 2-0-0, né? O primeiro foi na final do primeiro turno do estadual, lá do Potiguar. Terminou 0-0 e o América venceu nos pênaltis. Depois eles já se enfrentaram no segundo turno e foi outro 0-0, tá? Foram 2 jogos, assim, bem modorrentos, lentos, sem muitas oportunidades de gol, os dois times se estudando demais. É algo que eu acho que não vai acontecer hoje, porque os dois precisam vencer. Então, cara, lentidão no jogo de hoje é realmente cavar uma cova, né? Então, ninguém pode ser lento hoje, os dois precisam vencer e usar o tempo a seu favor a qualquer custo, tá? A falta de criatividade que teve nesses últimos 2 clássicos não pode se repetir hoje. Porém, cara, eu acho o time do América um pouco melhor justamente na parte ofensiva. É um time um pouco mais organizado do que o ABC. São 2 times muito próximos, né? Não à toa fizeram 2-0-0 na temporada, mas eu acho o time do América um pouquinho favorito para vencer essa partida na Arena Pantanal. Vou dar 3 raios pro Dragão, 2 raios pro ABC, mas vai ser um clássico bem parelho. Outro clássico é o clássico piauiense, né? River e Altos. A gente pode falar que é clássico, né? 19 horas de Brasília, o horário desse jogo também. Esses 3 primeiros são às 7 horas da noite.
E são dois times que estão surpreendendo muita gente na Copa do Nordeste, tá? Os dois estão indo muito bem nos seus grupos, inclusive eles já se enfrentaram uma vez nessa temporada, o Altos acabou vencendo por 2-0 no Campeonato Estadual. O River, cara, se a gente pegar o recorte da Copa do Nordeste, tá muito, muito bem, cara. Tá na vice-liderança do Grupo A, que é o mais difícil, né? Já tem 9 pontos, venceu na última rodada o Náutico fora de casa, inclusive já venceu outros jogos muito difíceis, né? Venceu o Bahia nessa Copa do Nordeste. E se o time vencer hoje, cara, vai ficar muito perto da classificação. Talvez seja até o suficiente, tá? 12 pontos é uma linha de corte muito alta, talvez não seja mais alcançado por ninguém. Então, vencendo hoje, cara, o River pode sim carimbar a sua vaga para a próxima fase. Já o Altos está em terceiro do Grupo B, já somou 6 pontos e também está precisando ali encaminhar a sua classificação, né? Tá com uma pontuação alta até ali para o Grupo B, né? Só que os dois times vêm de momentos diferentes aqui nessa semana, né? Rolou aí a semifinal do Campeonato Estadual do Piauiense e o Altos se classificou para a final, está na final. O River, cara, acabou sendo eliminado na semifinal, perdeu nos pênaltis para o Parnaíba e, cara, foi muito ruim para o clube, ninguém esperava isso, sentiu demais essa eliminação. A torcida tá pressionando e o time vem pressionado para essa partida de hoje, né? Porque a Copa do Nordeste se tornou agora prioridade no primeiro semestre do River e o time tem que vencer o Altos. Já aquela derrota por 2-0 já não foi muito bem aceita, então precisa vencer hoje. Porém, cara, eu acho o time do Altos, que tem uma defesa muito sólida, encaixa muito bem com o estilo de jogo do River. Eu acho que é meio como se o Altos é como se fosse um antídoto do River, né? Sempre encaixa o jogo entre os dois, né? Como encaixou na primeira partida da temporada. Então, acredito que o time do Altos, apesar de eu achar ofensivamente o River melhor, eu acho que a defesa do Altos pode desequilibrar nessa partida. É um contra-ataque veloz, pode pegar o River de surpresa. Vai ser um jogo equilibrado, mas tem que ter um favorito. E para mim é o Altos com 3 raios contra 2. Agora vamos falar de Bavi. Meu irmão, Bavi, 21 horas e 30 minutos que vai acontecer esse clássico, absurdo clássico da Bahia, o maior clássico da Bahia, né? Um dos maiores clássicos do Brasil, e são dois rivais que vão fazer a final do seu campeonato estadual. Os dois se classificaram para a final, então tem mais 2 encontros marcados ali logo na frente e depois vão se enfrentar também no Brasileirão. Então teremos, além desse, pelo menos mais 4 Bavis nesse ano, né? Coisa boa demais. Aqui na Copa do Nordeste, cara, o Bahia é o líder do Grupo B com 12 pontos. Já está praticamente classificado. Se vencer hoje, cara, pode se classificar, inclusive matematicamente já, tá? Pode já matar aí a Copa do Nordeste e jogar as últimas 2 rodadas só para cumprir tabela aí e ganhar uma posição maior. O time, inclusive, tá levando a sério, poupou alguns jogadores aí na semifinal do último final de semana contra o Jequitinhonha. E vem muito forte para esse Bavi, tá? Já o Vitória, cara, é um time que não tava naquela sintonia da Copa do Nordeste nas últimas rodadas, porém venceu na 5ª rodada, né, a última disputada, e conseguiu entrar no G4. Agora o Vitória está na 3ª colocação, mas como eu venho falando ao longo do vídeo, o Grupo A é um grupo absurdamente difícil e equilibrado, né? Para você ter uma noção, cara, o Vitória está em 3º. O 6º colocado, o 5º e o 4º, além do Vitória, que é o 3º, esses 4 times estão com 8 pontos na tabela. Então, muito próximo. O 2º colocado está com 9 pontos, que é o River. Então, assim, o Vitória precisa mais dos 3 pontos do que o Bahia. Ou seja, o Vitória joga mais pressionado esse jogo. O Bahia joga um pouco mais relaxado. Os dois times já se enfrentaram nessa temporada também pelo Campeonato Baiano. E foi um jogo absurdo lá no Barradão. O Bahia venceu o primeiro tempo por 2-1 e o Vitória acabou virando, né? O Bahia veio desatento, uma marca registrada do Bahia no ano, inclusive, tá? Essa desatenção que rola às vezes no meio do jogo. E o Vitória sempre ligadão, acabou virando aquela partida e foi muito importante ali para a sequência dos dois times, né? Tanto que desde então, tanto o Bahia quanto o Vitória estão invictos na temporada, né? O Bahia, a sua última derrota foi no Bavi, perdeu para o Vitória, e de lá para cá foram 8 jogos com 7 triunfos e 1 empate. O Vitória, cara, fez 7 jogos contando esse Bavi, né? A última derrota tinha sido para a Juazeirense aqui na Copa do Nordeste com o time reserva, e aí venceu o Bavi e depois venceu mais 5 partidas e empatou uma nos 7 jogos que incluem aí o último Bavi. Então, assim, são dois times numa excelente fase, tanto histórica, né? O Bahia com uma grana de investidor, o Vitória acabou de conquistar seu primeiro título nacional e tá com muita grana também para investir no seu time. E, cara, analisando ali a partida de hoje, cara,
Assim como o jogo do Altos encaixa com o jogo do River, o jogo do Vitória encaixa com o jogo do Bahia, né? Então parece que o Vitória tem todas as armas para enfrentar esse time do Bahia. Então o Rogério Ceni vai ter um trabalho. Léo Condé tem um time na mão, sabe como usar cada jogador do seu elenco. O Rogério Ceni vai ter um pouco mais de trabalho para montar esse time, embora nenhum dos dois tenha desfalques novos para essa partida, né? Como eu falei, o fato do Vitória vir um pouco mais pressionado na Copa do Nordeste pode alterar alguma coisa nessa partida. Pode ser que o Vitória não possa ficar muito esperando, né, já que vai jogar fora de casa, na Fonte Nova, torcida única, a torcida do Bahia vai lotar esse jogo. Então o Vitória pode ser que, pela necessidade, tenha que se lançar mais ao ataque do que gostaria. Preveja um primeiro tempo mais tranquilo, mais estudado. O Bahia provavelmente com maior posse de bola no primeiro tempo, mais em cima. E o Vitória estudando, tentando encaixar os contra-ataques. É um time muito veloz, com uma defesa muito sólida, né? O fato que pode desequilibrar esse jogo é a falta de atenção que o Bahia tem no meio das partidas, tá? Não consegue manter ali um nível de atenção linear. É muito difícil isso no futebol, só que a queda de atenção do Bahia é muito grande. Não é uma queda normal no esporte, né, no futebol. Então, isso inclusive quase custou aí a Copa do Brasil. Quase foi eliminado para o Caxias, perdeu muitas chances e tomou os gols, foi para os pênaltis e conseguiu passar. Porém, cara, por esse jogo ser na Fonte Nova, pelo Vitória, o contexto da Copa do Nordeste tá pressionando mais o Vitória, eu acho que o Bahia é um pouco favorito para esse jogo. Vou dar 3 raios para o time do Bahia, 2 raios para o time do Vitória. Assim como na partida do Barradão eu dei a favoritismo para o Vitória, eu acho que nesse caso, torcida única em clássico, pesa um pouquinho, sabe? Clássico muito parelho ali, talvez a torcida desequilibre, talvez, né? Então, acredito que o Bahia seja um pouco favorito por vir menos pressionado e por jogar dentro de casa com a sua torcida. Inclusive, não se esqueça, se você vai nesse jogo ou a qualquer outro dos jogos de hoje pelo Brasil, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca. Meu Instagram tá aqui embaixo, aberto para você postar os seus stories e me marcar, que eu vou repostar todo mundo que me marcar, beleza? Porque hoje temos outro clássico absurdo, Sport e Náutico. Esse vai ser de portões fechados, também é 21h30, outro clássico gigantesco. É o clássico dos clássicos lá em Pernambuco, né? São dois times que também vão se enfrentar na final do seu campeonato estadual. O Sport vem jogando muito bem, cara. Eu tenho gostado do Sport. Apesar de algumas coisas que eu vou falar aqui na minha análise, o Mariano Sosso tem feito um bom trabalho ali no âmbito geral. Acho que dá pra dizer que ele tem feito um bom início de trabalho, tá? O problema que o Sport tem tido nos últimos jogos é marcar gol, né? Acabou passando nos pênaltis na Copa do Brasil contra o Muricy, né? Foi 1-1, fez um gol ali de zagueiro, né? O Castan fez um gol lá no escanteio, foi pros pênaltis na semifinal com Santa Cruz, empate 1-1, gol de falta do Filipinho, que empatou o jogo, e no jogo da volta foi 0-0, teve que decidir nos pênaltis essas duas últimas classificações. Só que assim, cara, isso não me preocupa tanto na hora de analisar o Sport, porque o time tem criado as chances, só que tem perdido as chances, né? Então assim, me preocupa mais um time que não cria nada do que um time que cria muito e perde gols. Porque, cara, isso é só os atacantes colocarem o pé na forma. O Coutinho, que teve um ótimo início de temporada, tá sem fazer gols há 4 partidas, se não me engano. É só ele voltar a marcar. O Barleta também não marcou nas últimas partidas, então eles devem voltar a marcar mais cedo ou mais tarde. O Náutico, cara, também é um time que oscila demais. É normal, início de temporada, qualquer time oscila. Você sabe que eu falei sobre isso, sobre alguns times aqui nesse vídeo, e falo sobre outros pelo Brasil também, porque início de temporada, início de trabalho, fisicamente os caras não estão no auge, é normal oscilar. Só que, cara, o Náutico fez uns jogos grotescamente horrorosos nessa Copa do Nordeste, né? Foi a derrota na estreia contra o Botafogo e a derrota na última rodada aí, que, meu Deus do céu, esse jogo contra o River foi lamentável. Fez ótimas partidas, como a partida com um time misto, quase reserva ali contra o Vitória no Barradão, fez outros bons jogos. Então é um time que tem capacidade de ir muito além da sua capacidade ou muito abaixo da sua capacidade, né? Então, a gente não sabe qual Náutico vai entrar hoje, apesar de ser clássico e que geralmente todo mundo se prontifica para dar o seu melhor. O Sport é o líder do grupo A e, se vencer hoje, pode disparar e encaminhar uma classificação num grupo muito difícil, né? A situação do Náutico, cara, o time tá com 4 pontos, tá com 5 pontos e tá em 4º colocado. Tem que vencer porque tem gente ali atrás já fungando no cangote do Náutico ali no grupo B, né? Que é um grupo com uma pontuação menor, porém não pode ficar dando mole, né? Como eu falei no início, jogo com portões fechados, o Náutico venceu o último clássico, tava 4 anos e 9 jogos sem vencer o Sport, venceu os reservas do Sport, então tirou um pouco essa pressão de não vencer o Sport há muito tempo. Porém, cara,
O Sport, pra mim, é favorito com 3 raios contra 2 do Náutico. Eu acho que o Sport tem um time melhor, tem um time mais linear e, pra mim, é o favorito no jogo de hoje. E teremos ainda Clássico Rei, cara. Fortaleza e Ceará também, 21h30. Por que, CBF, você botou todos os melhores clássicos no mesmo horário? Pelo amor de Deus. Fortaleza e Ceará também são os 2 finalistas do Campeonato Cearense. Vão se enfrentar de novo em final logo ali na frente. Só que aqui na Copa do Nordeste vem momentos diferentes, tá? O Fortaleza está com 8 pontos no grupo B, muito bem encaminhado. Se vencer o clássico, tá praticamente classificado. Já o Ceará, cara, tem uma das suas últimas chances de classificação nessa Copa do Nordeste, tá? E você vai entender por quê. O time tem 6 pontos, é o vice-lanterna no grupo A. Tá a 2 pontos do G4 e faltam 3 jogos. Se perder hoje, digamos que fique ali a 4 pontos, faltando 2 jogos. Pode ser, mas vai ser a 4 pontos de um time só? Não sei, cara. Porque, cara, tem 4 times com 8 pontos. Então, se o Náutico perde o jogo de hoje ou empata, e 3 desses 4 times vencem, cara, o time já fica muito para trás, tem que tirar muitos pontos, 5 pontos de 3 times é muita coisa, né? Ou de 2 times que sejam ali na sua frente, né? Então, é um time que tem que vencer hoje. O Ceará não pode dar mais mole, é o atual campeão, inclusive, né? Da Copa do Nordeste. O primeiro jogo entre esses 2 times na temporada, meu irmão, foi um jogaraço, aço, e que refletiu muito do que esses 2 times têm demonstrado na temporada, né? Oscilam no meio das partidas, não é nem entre jogos, eles oscilam no meio das partidas, muitos jogos instáveis. Só que pro jogo de hoje, cara, eu vejo o Fortaleza um pouquinho à frente do Ceará. Acho que é um time que parece que o Vojvoda tá conseguindo acertar antes do Mancini. O Mancini ainda tá fazendo alguns testes, ainda não tá 100% certo o Ceará que o Mancini quer. O Ceará tá mal nessa Copa do Nordeste, não venceu nenhum jogo dentro de casa ainda, então vem muito pressionado também. Acho que o Fortaleza é favorito pro jogo de hoje com 3 raios contra 2. Muito difícil escolher os favoritos pros jogos de hoje, mas eu nunca vou ficar em cima do muro, tá? E se você discorda de mim, cara, eu até gosto, cara, porque aí você comenta aqui embaixo, a gente discute isso aí, conversa na boa aí sobre os assuntos de hoje. Bota aí seus favoritos para eu saber também se eu tô viajando, se você discorda de mim ou concorda. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo aqui comigo até o final. Se você não tá inscrito e chegou até aqui, cara, se inscreve, porque tem muito mais vídeo como esse. Eu lanço vídeos diários, 2 ou 3 vídeos por dia. Se você gosta de futebol, se inscreve no Torcedorismo. Vamos para 50 mil inscritos agora, a nossa nova meta. Bora pra lá que a gente vai conseguir. Deixa sua curtida nesse vídeo aí, não esquece. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!